Boa noite, pessoal. Conforme prometido no vídeo anterior, eu vou ensinar a criar etiquetas escolares. É muito simples e prático e você pode criar todas elas utilizando o seu estúdio Silhouette gratuito. Vamos começar. Primeiro passo, vocês vão selecionar a ferramenta de desenho retângulo. Isso se você quiser uma etiqueta retangular, mas nesse vídeo eu vou ensinar para vocês tanto a retangular como a redonda e também aquelas que os personagens eles ficam saindo da etiqueta, certo? Vamos lá. A etiqueta retangular, vocês vão fazer aqui qualquer desenho de retângulo e em seguida, para vocês redimensionarem essa etiqueta, vocês podem vir aqui em cima, nessa barra de ferramenta, onde vocês vão mudar a escala, ou vocês podem vir aqui na ferramenta janela de transformação e em seguida clicar em escala, que também vai ser a mesma coisa, ok? A etiqueta vai variar de acordo com o material que você for escolher. No caso, eu vou criar uma etiqueta para caderno brochura, aqueles cadernos pequenos, tamanho A5. Então, o ideal é que a nossa etiqueta tenha no máximo 7 centímetros de largura por 4 centímetros de altura. Então, vou colocar aqui 70, porque o nosso software Studio ele trabalha com milímetros, a medida milímetros, e a altura eu vou colocar 40. Pronto, tá aqui nossa etiqueta. Então, vamos lá. Vamos colocar em mente um tema que a gente gostaria de trabalhar. Eu, por exemplo, selecionei para esse vídeo o tema unicórnio. Então, a gente vai lá no Google e vai pesquisar por plano de fundo unicórnio. Aqui eu tenho várias opções de papéis digitais, eu tenho opções de temas normaisinhos, mais clarinhos. Eu gostei bastante desse. Eu vou ver se ele fica nítido. Ele tem um rosadinho. E eu posso utilizar um assim também, mais clarinho. Eu posso usar só um tom. Eu posso usar um kit digital que eu já tenha. Contanto que tenha as cores que eu quero utilizar nesse meu kit escolar. Então, vamos lá. Esse aqui, por exemplo. Ele remete ao tema unicórnio, ele tem todas as cores e geralmente a gente se baseia também na cor que a gente escolhe os materiais escolares. No caso, o estojo, a mochila, as cores que a criança mais gosta, a gente vai de acordo com a necessidade de cada um. Eu vou salvar essa imagem aqui na minha área de trabalho. Vou aqui no meu estúdio. Vou abrir aqui minha pasta da área de trabalho, tá aqui minha imagem, e eu vou jogar para dentro desse meu retângulo. É só clicar, segurar e arrastar para dentro que a imagem já fica lá. Então, aqui a gente já tem a linha de corte em volta da nossa etiqueta, e agora eu quero colocar uma borda interna. Eu vou clicar na figura, clicar na linha externa, vou aqui na minha ferramenta, aqui onde tem o desenho da estrelinha, que é a janela de deslocamento. E eu não quero que essa borda fique para fora, quero que fique para dentro. Então, eu vou fazer um deslocamento interno nessa minha etiqueta. Clico. Aqui, eu digo quantos centímetros eu quero. Vou ampliar aqui um pouquinho, para ficar melhor para vocês verem. Quantos centímetros eu quero da borda externa até esse retângulo interno. Se eu aumentar aqui, no caso, onde eu já tinha feito, ele vai ficar mais para dentro. Mas eu deixei 2 milímetros, que é o padrão que fica sempre na Silhouette, porque eu acho que é uma borda legal e não vai tomar muito espaço da minha etiqueta. Vamos lá. Continuando, eu não quero que isso aqui seja só um retângulo vago, porque aqui vai ter que ter o nome da criança e vai ter que ter o elemento. Então, eu vou clicar numa cor, aqui na ferramenta cor de preenchimento, isso com essa parte de dentro selecionada. Se eu quisesse pintar outra parte, selecionaria a outra. Eu vou colocar um tomzinho de branco, aí eu não quero que fique esse branco fosco tampando o fundo da minha etiqueta, eu quero que ele fique um pouco transparente.
eu vou aqui na mesma caixinha onde está escrito transparência e vou aumentando essa transparência. É só ir clicando na barrinha que vocês vão vendo que a transparência vai aparecendo. Eu vou deixar mais ou menos assim. Como eu não quero que seja cortada essa parte interna, eu quero que corte só a de fora, eu vou aqui na minha linha, na ferramenta painel de estilo de linha, clico, em seguida eu clico na cor de linha e tiro a cor de linha já para ficar esteticamente bonito, para a gente poder criar tanto a nossa divulgação, como já para ver como vai ficar depois de impressa essa etiqueta. Em seguida, eu vou aqui no enviar, como se eu já fosse enviar meu trabalho para corte, né? Vai abrir uma outra janelinha aqui do lado. Você tá vendo que tá cortando as duas partes. Eu vou clicar na parte que eu não quero que corte, que é essa parte de dentro aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho, para vocês verem melhor. Clico fora, ó, aqui não tem nenhum selecionado, vou clicar na de dentro, vocês veem que aparece uma linhazinha cinza, quer dizer que esse está selecionado. E vou clicar aqui em sem corte. Pronto. A única parte da nossa etiqueta que vai ser cortada vai ser a parte de fora agora. Volto para o design para continuar editando a nossa etiqueta. Agora eu volto lá no nosso Google e coloco aqui o unicórnio PNG, porque PNG é uma imagem que ela tem o fundo transparente, então ela não vai ficar aparecendo lá dentro da nossa etiqueta como aquele quadrado branco, às vezes até preto. Caso a imagem tenha o fundo branco, é só você selecionar a imagem, rastrear e depois cortar, porque ela já vai cortar aquele fundo branco e vai ficar uma imagem solta para você utilizar. Vamos ver, nós temos esse unicórnio aqui, mas eu não gostei muito dele. Vamos ver aqui outro unicórniozinho para a gente utilizar. Vou ver se esse aqui tem um fundo transparente. Eu vou salvar ele também na área de trabalho só para vocês verem. Vou aqui no meu estúdio, clico, seguro e arrasto para fora. A gente está vendo que ele tem o fundo que parece ser transparente, mas na verdade não é, certo? Essa imagem ela foi editada no Photoshop, porém foi salva como JPG, então ela continua desse jeito. Eu vou tentar rastrear, se eu não conseguir, eu pego uma outra imagem. Por quê? Eu tenho Photoshop, mas eu quero mostrar para vocês como fazer tudo somente no estúdio. Gente, relevem os barulhos externos, porque esse horário tem muito trânsito e aqui fica bem próximo da principal. Eu vou aumentar minha limiar aqui até selecionar todo o meu unicórnio na parte externa. Tendo selecionado, eu vou clicar em rastrear a borda externa. Seleciono tudo. Vou aqui na ferramenta modificar e clico em recortar. Pronto, aquele fundo quadriculado já saiu. Eu seleciono aqui, ó, nessa abinha das diagonais, para ele poder redimensionar certinho sem achatar. Porque se eu fizer aqui, ó, ele vai ficar magrinho, certo? Vou voltar aqui. Eu vou aqui nessa aba diagonal para ele ficar proporcionalmente no tamanho. Vou ampliar aqui nossa etiqueta, mais um pouquinho para vocês verem melhor. Vou colocar meu unicórnio aqui. Posso colocar ele pequenininho, posso colocar ele grandão, aí vai também do gosto de vocês. Agora, eu vou selecionar aqui minha ferramenta texto, vou colocar aqui Sofia, um nome aleatório, pode ser o nome do filho de vocês. Seleciono esse texto e vou aqui na minha ferramenta, na caixa de ferramenta, de alterar esse texto. Eu aconselho vocês a baixarem fontes do site da fonte. Eu vou mostrar aqui para vocês também como faz isso. Da fonte.com/pt, porque é em português. Vai abrir aqui o site. E aqui tem uma diversidade enorme de fontes para vocês utilizarem nos projetos de etiquetas de vocês. Eu vou procurar aqui uma etiqueta que seja escrita, porque acho que fica mais bonitinho para unicórnio.
Ah, se vocês forem fazer tema Super Mario, se forem fazer Dragon Ball, aí vocês podem procurar a fonte referente ao tema. Algumas fontes Disney, como Frozen, que agora está em alta também, vocês também podem utilizar a fonte do próprio tema. Como unicórnio é um tema lúdico, que não tem uma fonte própria para ele, eu vou utilizar algo que seja em formato escrito. Eu vou ver se essa Marlina aqui fica legal. Eu não sei se eu já tenho essa fonte no meu computador, mas eu venho aqui, gostei da fonte, clico em baixar. Automaticamente ela apareceu aqui. Em alguns navegadores ela pode aparecer aqui em cima. Você clica, eu já tenho o programa que extrai os arquivos. O programa de extrair arquivos, às vezes ele já vem no próprio Windows, que ele se chama Zip, WinZip. E também tem o WinRAR, que é outro programa que você pode baixar gratuitamente da internet. Se eu não me engano, tem um prazo de 30 dias para testar. Eu clico aqui. Aqui dentro vai aparecer um arquivo de fonte. Vocês vão clicar 2 vezes. E em seguida vão clicar aqui em instalar. Eu já tenho essa fonte instalada no meu computador, então vai aparecer isso aqui. Eu vou clicar em não. Mas no caso de vocês, quando clicarem em instalar, vai só instalar e pronto. Não vai aparecer nada aqui. Vai ficar assim. Essa telinha some, vocês fecham no xizinho. E a fonte, para aparecer no estúdio, é necessário que vocês salvem o projeto, fechem o estúdio e abram novamente. A fonte, quando você instala, ela só vai aparecer no estúdio depois que você fechá-lo e abri-lo novamente. Caso, por exemplo, eu não tivesse a fonte e fosse aqui procurar ela agora, não estaria aqui. Fecho tudo, abro novamente, venho aqui, a fonte já está aqui aparecendo, tá certo? No Corel, isso não acontece. Quando você instala uma fonte no seu computador, automaticamente ela já aparece no Corel. Esse probleminha acontece só no estúdio, mas basta que você já tenha esse projeto salvo, para não perder tudo, fechem o programa e abram novamente, que a fonte já vai estar instalada, tá certo? Então, como eu já tinha a fonte aqui no meu computador, eu vou lá no M, eu posso digitar aqui também, eu lembro que é Marlina, dou OK ou Enter, e aqui já está a fonte. Eu quero que ela fique toda unida, sem essas divisões aqui. Geralmente a gente utiliza esse processo para fazer aqueles nomes recortados para topo de bolo. Então, fica a dica para você que também quer utilizar fontes para fazer topos de bolo. Eu venho aqui na minha ferramenta Modificar, vai abrir a janelinha e vou clicar em Fundir. Todas as letrinhas estão unidas. A única parte que está solta é o S, mas eu arrasto para cá, e o pinguinho do I eu arrasto um pouquinho mais para baixo. Seleciono tudo novamente e fundir novamente. Pronto, nome Sofia está aqui lindo. Agora eu vou colocar uma cor lá na janela de preenchimento, que é a paletinha. Eu vou utilizar uma cor de pink. Tem aqui, mas eu também posso clicar em outra paleta para criar outra paleta de cores. Eu também posso ir em edições avançadas, porque aí eu vou escolhendo a cor que eu quero. Caso eu quisesse utilizar uma das cores que já estão aqui dentro da minha imagem, era só clicar nessa ferramenta de conta-gotas aqui, clicava na cor que eu quisesse e automaticamente o sistema já ia conferir aquela cor que está dentro daquele elemento. Mas eu acho que essa corzinha pink assim, deixa eu ver, tá mais rosadinho, assim, tá legal. Pronto. Agora, eu vou deslocar, porque eu quero uma borda nessa minha fonte, só que eu não quero tão grande, então eu vou mudar aqui a distância da bordinha, eu acho que eu vou botar 1. Aplico. Aqui eu posso botar uma textura, ou eu posso colocar uma outra cor. Se eu quiser um gradiente, eu clico na mesma caixinha de ferramenta de cor, que é a paletinha. Ao invés de eu utilizar somente a cor pura, que seria a sólida, aqui cor de preenchimento, eu vou aqui em gradação de preenchimento, que seria todos esses tipos aqui, ó. Eu vou dar uma olhadinha se tem alguma cor que eu gosto. Se não tiver nenhuma cor que eu gosto, na gradação eu posso também ir para janelinha de preenchimento e ver se tem algum preenchimento aqui
que dê para utilizar nesse projeto. Eu gostei desse roxinho aqui, de poá, então eu vou utilizar ele. Como é que eu faço para esse nome ficar bem certinho aqui, sem ficar nem mais para baixo nem mais para cima? Seleciono os dois. Aqui em cima na barra de ferramenta que vai abrir, eu clico em centro. Pronto, ambos já estão selecionados e estão centralizados. Agora, como é que eu faço para esse nome não ser recortado? A princípio, eu vou tirar a cor da linha para ficar esteticamente bonito, só para eu ver como é que vai ficar a etiqueta. Aqui também na estilo de linha, como eu já havia ensinado para vocês. Em seguida, vou lá no enviar novamente, que também já foi ensinado, e coloco em sem corte. Pronto, volto para o design para continuar editando essa etiqueta. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Clico, seguro e arrasto, coloco aqui dentro. Feito isso, o restante eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar aqui infantil 5, por exemplo. Aí depende do que vocês estiverem usando aí, a série que a criança de vocês estiver cursando no momento. Eu vou colocar aqui infantil 5, não precisa ser a mesma fonte, pode ser diferente, pode ser outra cor, vai da criatividade de vocês. Pronto, aqui seria um exemplo de etiqueta retangular. Da mesma forma que eu criei essa etiqueta para caderno, que pode ser para estojo, pode ser quadradinha também para borracha, vocês podem criar ela mais comprida para encapar o lápis. Lembrando, alguns sites eles têm as medidas para encapar o lápis. Mas, inclusive foi uma dúvida de uma moça num grupo hoje, e eu acabei respondendo, o ideal é que vocês meçam o lápis de vocês, tanto no comprimento quanto na largura, no diâmetro desse lápis. Porque todos os lápis não são iguais, mesmo que você compre todos na mesma caixinha, uns vêm mais apontados que outros. Então, às vezes, você faz uma etiqueta e um lápis fica perfeito, cobrindo toda a parte do lápis, e outro fica um pouquinho menor. Aí você acaba tendo que apontar o lápis com a etiqueta, acaba mastigando a etiqueta antes de começar as aulas, e não fica esteticamente bonito. Então, o ideal é que você meça todos os lápis direitinho e veja uma margem de erro. Se de um para outro é 1 milímetro, você já faz com aquele milímetro passando. É melhor passar um pouquinho do que faltar. Porque geralmente, principalmente aqueles lápis preto, por fora são pretos mesmo, ou verdes, eles ficam bem feinhos esteticamente quando a etiqueta não cobre o lápis totalmente. Então, esse seria um padrão de etiqueta retangular. Eu vou ensinar agora o padrão de etiqueta redonda e com o personagem saindo assim da etiqueta. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é interessante mostrar todas as formas bem devagarinho para vocês, para que entendam perfeitamente, certo? Aproveitar essa época do ano para fazer dinheiro com volta às aulas, porque a gente sabe que dezembro foi um mês muito bom de vendas, janeiro a única oportunidade que a gente tem geralmente são as etiquetas escolares, porque os pais já estão gastando muito com material escolar e eles acabam adiando algumas festas. E fevereiro é um mês um pouco parado, porque tem o carnaval, tem um feriado muito prolongado em fevereiro, então a gente tem que fazer a nossa reserva financeira agora em janeiro para se preparar em março para a confecção dos itens de Páscoa, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Vou fazer agora uma etiqueta redonda. O processo é o mesmo. Vocês vão na ferramenta de desenho, em seguida vocês vão clicar em desenhar elipse. Se vocês desenharem assim, vocês têm como depois, a mão livre no caso, vir aqui e colocar o tamanho da etiqueta que vocês quiserem. Dependendo do artigo onde vocês forem colar a etiqueta, vocês meçam e veem qual o tamanho melhor para colocar. Eu aqui vou fazer 35 por 35, que seria 3,5 cm, só para vocês terem uma noção de como desenhar realmente a etiqueta. Tendo feito o nosso círculo, eu seleciono novamente aqui a ferramenta selecionar, que nada mais é do que a nossa setinha do mouse. Vou lá, pego novamente o fundo de unicórnio, clico, seguro e arrasto para dentro do meu círculo. Pronto. Em seguida, eu vou lá na estrelinha, vou fazer o deslocamento interno para ficar aquela bordinha.
vou na nossa paleta de preenchimento, vou clicar na cor branca, vou aumentar a transparência, do mesmo jeito que eu fiz na outra. Vou depois no painel de estilo de linha, vou tirar essa cor só para ficar esteticamente bonito. Se eu quiser copiar esse aqui, deixa eu ver se já tá selecionado os dois. Clico, seguro com o Shift do teclado, dou Ctrl G do teclado também e depois dou Ctrl setinha para o lado direito para copiar igual. Diminuo aqui o nome, porque isso é uma etiqueta redonda, então preciso que fique menor. Se eu quiser copiar esse objeto, eu também posso duplicar à esquerda ou à direita, ó. Aqui em objeto, replicar, duplicar à esquerda ou à direita, ou utilizar a tecla Ctrl do teclado, setinha para a esquerda ou setinha para a direita, que é mais rápido. Alguns comandos do Studio, para quem está começando, eu acho legal anotarem, certo? Vou colocar aqui meu unicórniozinho, o infantil 5, eu vou lá de novo, copio, diminuo, coloco aqui onde eu quiser colocar e pronto. Nossa etiqueta redonda tá pronta, ok? Ela já tá com o corte em volta. Todo o restante tá sem corte porque eu copiei desses que já estavam sem corte. Se vocês fossem começar do zero, aí vocês tirariam o corte do mesmo jeito que eu já expliquei na etiqueta retangular. Agora, se eu quiser fazer uma etiqueta com esse unicórnio passando da etiqueta, vamos lá. Se for redonda, mesmo processo, desenho o círculo, vou até desenhar maiorzinho aqui para vocês verem como é que vai ficar legal. Pego o meu unicórnio, seguro e arrasto aqui. No caso, esse aqui eu vou ter que fazer aquele procedimento de novo, que eu já tinha falado para vocês. Então, eu vou copiar esse que eu já tinha feito. Vou ampliar ele aqui. Vou colocar ele mais ou menos como eu quero ele no círculo. Seleciono os dois, Ctrl G. Pego a ferramenta rastrear, vou rastrear todo esse objeto, o círculo mais o unicórnio. Vou aumentando a limiar aqui, aumentando, até preencher tudo. Quando tiver os dois amarelinhos, eu clico em rastrear borda externa. Tiro esse, vocês viram que essa borda aqui, ela já ficou com a parte externa do unicórnio. Então, pronto, a nossa etiqueta já tá ok. Eu vou desagrupar aqui esse, vou arrastar meu unicórnio para cá, coloco ele bem direitinho aqui, ó, e nossa etiqueta tá feita. Eu coloco aqui só os padrões de preenchimento da mesma forma, clico, seguro e arrasto. Ai, meu unicórnio sumiu, como é que eu faço? É porque essa parte está em cima do unicórnio. Então, a gente vai em objeto, organizar e enviar para trás. Nosso unicórnio que estava atrás passa a ficar na frente. Se eu quiser deslocar para ficar com uma bordinha, eu faço do mesmo jeito, deslocar ou para fora ou para dentro. Tá aqui. Vou fazer o mesmo padrão do outro, vou pintar de branco, vou colocar um pouquinho de transparência, vou tirar a linha para ficar bonitinho para a gente olhar. Vou aqui em enviar e vou tirar o corte. Aqui os nomes estão com corte ainda. Eu clico no nome, tiro, clico na bordinha interna, tiro. Pronto, só vai cortar o que está fora. Volto no design, pego o nome de novo, copio e boto aqui só pra gente agilizar esse vídeo e não ficar muito comprido. Mas vocês já entenderam como faz. Pronto, aqui eu tenho uma etiqueta com o personagem passando. Do mesmo jeito que eu fiz essa redondinha, vocês podem fazer na retangular, na quadrada, se quiserem uma etiqueta triangular também, funciona do mesmo jeito. Então, eu espero que vocês tenham entendido como fazer essa etiqueta, como fazer o desenho. E a dica do final do vídeo é a seguinte: vocês podem fazer a etiqueta de vocês no papel adesivo tradicional, o papel adesivo fotográfico. Eu não utilizo aquela etiqueta fosca, tipo etiqueta Pimaco,
que seriam as etiquetas que a gente utiliza para colocar em pastas, em documentos, etc. Porque ela tem uma qualidade muito ruim, muito fininha. Ela é muito, o papel é como se fosse um papel offset tradicional. Então não gosto muito dela. Eu utilizo o papel adesivo fotográfico. Quanto menor a gramatura, melhor para esse papel se fixar em alguns materiais. Por exemplo, no lápis, eu aconselho vocês utilizarem 115 gramas, 80 gramas, mas se não tiver na cidade de vocês, pode utilizar os 135 gramas, que é o tradicional. Geralmente é o que vende em todas as lojas, o que vende no Mercado Livre também. Para fazer a laminação dessas etiquetas, nós sabemos que, ao passar do tempo, as etiquetas impressas em jato de tinta, elas tendem a perder a qualidade. Por quê? Se for um lápis, uma caneta, borracha, ela vai ter o atrito e o suor, o contato com o suor e a pele durante, no mínimo, 300 dias no ano escolar daquela criança. Então, a tendência é que a tinta vá soltando normalmente, diariamente, ao manuseio daquele material. Vocês têm duas opções. No caso, eu vou dizer 3. Vocês têm a opção de utilizar o verniz incolor spray, que vocês encontram em qualquer loja de artesanato e também de material de construção. Vocês têm a opção de utilizar o papel contact, que é aquele transparente que a gente utilizava antigamente para encapar capinhas de livro e caderno, certo? Vocês vão fazer com o contact normalmente a frio, ou seja, você fez a sua etiqueta, você aplica, no caso, você imprimiu a sua folha, você aplica dentro dessa partezinha branca aqui. Por quê? Porque se eu aplicar em cima das marcas de registro, pode ser que a minha silhuete não consiga ler, porque ele é um papel brilhoso e vocês sabem que a silhuete, às vezes, ela apronta com a gente. Então, eu aconselho que vocês deixem sempre uma margenzinha aqui e coloquem o papel contact sempre aqui por dentro. Ou, se vocês preferirem, fazer uma por uma também dá. Vocês vão ter mais trabalho e vão ter que recortar a mão. Então, eu acho que vocês deveriam colar logo o contact aqui e depois vocês fazerem o recorte da etiqueta normalmente, como se vocês fossem cortar sem o contact. Ou vocês têm uma terceira opção, que seria utilizar uma laminadora plastificadora. No site da Silhouette Brasil, se eu não me engano, tem uma laminadora que ela é brasileira. Vocês têm a opção de uma outra laminadora que ela é importada, ela é branquinha, pequenininha. E vocês têm a Aurora, se eu não me engano, que é uma plastificadora, que é aquela que é utilizada para fazer plastificação de documentos, que também serve para fazer esse tipo de laminação, porém não com contact, certo? Na laminadora é um processo a quente, então vocês vão utilizar um material chamado BOPP. BOPP é uma película bem fininha que vocês encontram na capa das agendas, na capa dos cadernos. Ela é transparente, imperceptível e ela é feita a quente. No BOPP vocês aplicam, colocam aquela folha fininha como se fosse um filme em cima das etiquetas e passa na maquininha, na laminadora, e automaticamente esse filme já se adere ao papel adesivo. Porém, também dá para utilizar o BOPP utilizando ferro de passar roupa a seco. Então, se você tem aquele ferro antigo, que era preto, não sei se... geralmente toda mamãe, toda avó tem esse ferro de passar. Ele é preto de ferro. Vocês podem utilizar ele, lembrando, vocês vão colocar a folha de papel adesivo, vão colocar o BOPP por cima, vão colocar um papel sulfite em cima desse BOPP e vão passar o ferro. Não pode passar o ferro em cima do BOPP direto, porque senão ele vai colar no ferro. Tá certo, gente? Se vocês quiserem ver esse processo de fabricação, de laminação das etiquetas, deixem um like aqui nesse vídeo. Comentem aqui embaixo, olha, eu quero ver o processo de laminação, que eu gravo um outro vídeo mostrando para vocês o processo bem direitinho desses 3 tipos, tanto com contact quanto com BOPP na laminadora, quanto com o verniz incolor, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho como confeccionar as etiquetas. Se vocês quiserem divulgar
essa foto, a foto do produto que vocês criaram para o cliente, utilizando o Studio, basta que vocês cliquem no teclado de vocês na tecla Print Screen. Geralmente ela fica perto do teclado numérico, lá em cima, PRT, SC, em alguns teclados. Você clica nessa teclinha mágica, vocês podem vir aqui no computador e procurar um programinha chamado Paint. Em todo computador tem esse programinha. Vocês abrem ele, eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá abrindo aqui o meu programa. Eu clico Ctrl V do meu teclado para colar o que eu tinha printado da tela. Clico aqui nessa janelinha selecionar. Venho aqui e seleciono o que eu quero mostrar para o meu cliente. Clico em cortar, que vai ficar só isso aqui. E depois é só eu salvar como imagem. Para salvar como imagem, eu posso salvar aqui como JPEG. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E pronto. Basta eu enviar essa imagem aqui para o meu cliente para mostrar como vai ficar a etiqueta dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês precisarem de mais dicas e mais ideias, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente faz novas gravações. E se vocês quiserem ver o processo de laminação das etiquetas, também comentem aqui embaixo, deixem seu joinha e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.